gente! Como vocês estão? Esse aqui é mais um episódio do podcast. O que tá acontecendo? Podcast Submarino. E hoje eu estou aqui com ele, esse querido companheiro de podcast. Cadê você, Olga Mendonça? Fala, Hel, tudo certo? Não, essa temporada tá incrível porque temos um esquema um pouco diferente. A gente tem convidadas fixas, que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Se apresentem, meninas. Oi, eu sou Alexandra Gurgel, sou escritora, jornalista e fundadora do movimento Corpo Livre. Tô muito feliz de estar aqui. Uhul! E eu sou Nathalie Neri, criadora de conteúdo, estudante de ciências sociais e muito empolgada pelas conversas que a gente vai ter, porque eu admiro demais essa galera que tá aqui. Olha esse time, gente. Esse time tá chique. Hel, o que a gente vai falar hoje, hein? Explica pra gente. Olha, gente, a gente vai falar nada mais, nada menos do que o simples assunto que não é nada simples: cultura pop. Desde que nascemos, a cultura pop entra na nossa vida de diversas formas. A cultura e as práticas daqueles que nos rodeiam começam a fazer parte da nossa formação de caráter e gostos. Os filmes que vemos, as músicas que ouvimos, os jogos que jogamos, os livros e quadrinhos que lemos são os responsáveis por expandir e diversificar a nossa formação como seres humanos. Nós nos expressamos através daquilo que consumimos. E aí eu pergunto pra vocês, qual é a importância da cultura pop na nossa formação como seres humanos? Opa, mas espera aí, antes de começar esse papo, esse podcast é um oferecimento da Philips, apoiadora do Submarino. Dá só uma olhada lá nos destaques do Instagram, do @submarino, e também no Instagram do podcast Que Tá Acontecendo, _, que tem uma seleção de fones incríveis. Com certeza vai ter um modelo que você tá precisando pra jogar videogame, pra ouvir música, enfim, corre lá pra ver. Vou dizer primeiro que eu, Áries, ascendente Gêmeos, falo que muito da minha criatividade e dessa cabeça frita veio da cultura pop. E vocês, gente? Vocês consumiram cultura pop de 9 da manhã até a hora de dormir? Porque a minha vida foi assim. Nathalie, conta pra mim. Eu sei que você foi uma pessoa que assistiu muito a TV, leu muito. Como você acha que foi a influência da cultura pop na sua vida, em quem você é hoje? Assim como você, eu também lembro de ter sido alfabetizada primeiramente pelos quadrinhos da Turma da Mônica, né? Uma vez meu pai assinou uma promoção lá e eu ganhei Turma da Mônica por 1 ano gratuitamente na minha casa. E eu não conseguia ler e aquilo me machucava. Minha mãe lia um quadrinho mísero por noite porque ela estava exausta no serviço e aquilo começou a me motivar a querer aprender a ler pra eu ler os quadrinhos da Turma da Mônica. E eu lembro na época o quanto eu amava ver as aventuras, né, do bairro do Limoeiro, os donos da rua, as brigas, as brincadeiras, e comecei a valorizar muito viver e brincar na rua, né, coisa que eu, não tinha, porque eu vivia naquela época muito jovenzinha, 6 anos em São Paulo, ali no meio do centro, numa kitnet com a minha mãe, e depois tive a oportunidade de mudar pro interior com meu pai. E naquele momento, mesmo sem perceber, eu virei a criança que só queria brincar na rua, sabe? Eu queria ter amigas da rua, eu queria descer na rua de baixo, eu queria dar nome pras ruas, demarcar território, falar, daqui vocês, meninos que a gente odiava, não vão passar porque vocês são índios idiotas. Enfim, a gente montava casinha de boneca na porta do prédio, e eu nunca entendi de onde veio esse desejo tão grande de brincar, sabe? De conversar. E um tempo depois, relendo os gibizinhos da Turma da Mônica, por exemplo, eu vi que as aventuras na rua, brincando de verdade, eram muito intensas. Eu falei, cara, olha essa ligação, né? E aí é só um pequeno exemplo de como ler gibi moldou uma parte da forma como eu vivia na minha infância. E você, Olga, como é que foi pra você isso? Teve alguma ligação específica, não? Muita influência da cultura pop em geral. É isso, ao mesmo tempo que eu lia bastante gibi, também via muita TV. Cara, eu acho que até tem um recorte um pouco de gênero mesmo, né? Menina é muito estimulada a esse mundo da fantasia. Mesmo o jeito que a gente consumia a violência, exercia um pouco essa violência, tinha muito a ver. Então, assim, eu desenho, né? E eu desenho de criança por causa dos quadrinhos da Marvel, principalmente. Então, assim, eu e meu irmão, a gente era viciado em todo tipo de quadrinho da Marvel e da DC. Então a gente desenhava tanto que, até tem uma história curiosa, quando eu fui fazer técnico de desenho, 15 anos e tal, eu desenhava todo mundo super musculoso. Eu não conseguia desenhar. E eu tinha dificuldade imensa pra desenhar mulher, tipo, mulheres dentro daquele padrãozinho, porque era isso, assim, ou eram umas gostosonas, que eram as heroínas na época, e tudo musculosa, tudo sarada. As Tomb Raider da vida. Então, assim, eu lembro que na escola, tipo, os professores tentavam desconstruir isso, assim, ó,
ó, desenho de figura humana, sabe? Tipo, desenho de figura humana, assim, ó. Você tá vendo uma coisa, você tá desenhando na sua cabeça. Essa pessoa que você tá desenhando agora, ela não tem, ó. Olha aqui no braço dela, ela não tem esse músculo. É outra coisa. Então isso era muito interessante de ver o quanto não mudou até o meu imaginário, até a minha questão estética mesmo. O quanto isso não influenciou. E aí eu vi que, de certa forma, teve até uma maturidade quando eu parei de ler quadrinhos de herói e fui pra graphic novel, fui pra ler biografia em quadrinhos. E aí você fala, olha que engraçado, que é a mesma coisa quando você sai do filme, só do filme de Hollywood comercial, e vai pro cinema autoral, cinema de arte, sua cabeça expande, né? Fala, olha só, tem outro jeito de contar a história. E aí a mesma coisa na literatura pop. Então, de certa forma, é muito legal como a cultura pop faz esse primeiro desenho na nossa cabeça, nos traz o desejo, né? Eu tinha a biblioteca do Escoteiro Mirim em casa. A gente recebia os fascículos, né? Era um almanaque. Nos anos 80, 90, ele era bem conhecido, assim, muita gente tinha. E aí eu fico pensando, cara, que legal. Talvez muita coisa nerd e curiosa que eu tinha via muito dessa biblioteca, que ensinava você a fazer um monte de maluquice. Era um almanaque. Você fazia a lâmpada em casa, uma lamparina. Aí, sabe, aprendia a dar os nós. E aí você fala, cara, é louco, né? Porque a gente não para pra pensar, primeiro, o que é cultura pop. Exatamente. Que geralmente são essas culturas de massa, muito voltada pra jovem. É que hoje em dia a gente já tá no outro estágio, né? A gente tem muito adulto que consome cultura pop. Mas, em teoria, ela foi feita pra pegar jovem em massa. E você, Chandra, o que passou na sua vida dentro da cultura pop? Cara, eu gostei do que você falou, Olga. Primeiro, do que é cultura pop, né? Tipo, da gente pensar o que é. E você até falou, a gente tá falando de quadrinhos, mas cultura pop é tudo, né? Música, filme, até movimentos que existem no Instagram não deixam de ser uma cultura pop hoje em dia, né? Isso é uma coisa que a gente pode até evoluir depois. Mas uma coisa que eu pensei muito, principalmente pensando nesse momento de quarentena, é difícil pra mim eu pensar em tudo que me ajudou, porque eu sempre li muito, eu sempre vi muito filme, eu não tinha acesso à TV a cabo, só tive acesso à TV a cabo quando eu fui pagar minha TV a cabo, né? Quando eu fui morar sozinha, com 24 anos. E então eu só tinha acesso à Rede Globo, SBT, os canais abertos. Então, eu acredito que a gente cresceu com os mesmos desenhos aqui, né? Eu não tinha Cartoon Network, eu não tinha aquelas coisas que as crianças tinham e que eu achava muito legal e meu sonho era ter, sabe? Também o videogame também me foi muito tirado. E hoje o videogame, eu acredito que ele fomenta uma cultura pop total também, né? Muito louco como é que as coisas vão mudando. Mas, uma coisa que até uma problematização, né? Porque não, e eu acredito que a Nathalie com certeza vai crescer nisso, porque isso também tem muito a ver com a pauta, muito mais ainda. Mas na pauta de pessoas gordas e de pessoas fora do padrão em geral, a gente não se vê, né? A gente não se vê. É muito foda, porque quando a gente fala de cultura pop, a gente fala de entretenimento, a gente fala de se divertir também, a gente fala da gente se sentir bem, da gente se ver em ambientes onde a gente se sinta, sabe, tranquilo e calmo e veja outro lado das pessoas. E eu não vejo pessoas como eu, né? Eu nunca via. E quando eu via pessoas como eu, eram pessoas que sempre queriam mudar os corpos delas. Então a gente nunca vê uma pessoa gorda, uma pessoa fora do padrão, numa situação onde o corpo dela é só um corpo e não é uma questão a ser melhorada, ou é isso que é a depressão da vida dela. Um caso super recente que não tem, né? Eu vou até falar uma coisa bem de cultura pop mesmo, que é Vingadores. Gente, spoilers, né? Até eu tomei o spoiler que o Homem de Ferro morreu, é a vida. Eu também não... Mas assim, Vingadores, o Thor, ele engorda, né? E o Thor é um deus. E o Thor aparece gordo, sabe? Eu não sei se vocês assistiram, mas o Thor aparece gordo porque... Assisti. Sim. Como ele não conseguiu lá, né, impedir que o Thanos botasse o outro anel lá, não lembro detalhes, mas aí ele ficou se sentindo culpado, porque ele era um deus, ele tinha que salvar tudo. E aí ele virou alcoólatra, né, depressivo e automaticamente gordo. Ele botou um fat suit, né? Tinha um fat suit lá que era roupa, que tem até vocês procurem no YouTube, a roupa de Thor gordo no filme, que você vê que a roupa dele pesa 30 quilos e que ele fez questão que a roupa dele de gordo fosse como se fosse ele realmente engordando. O Thor falou isso, o ator, né? Chris Hemsworth. E é engraçado porque aí eu fui ver a entrevista do Joe e do Anthony Russo, né? Que são os diretores do filme. E basicamente eles explicam que o Thor engordou porque ele ficou depressivo e alcoólatra. E que o físico, ele corresponde ao estado mental dele. Eu falo, que droga, né? Quando a gente tem um Vingador, quando a gente tem alguém um pouquinho gordinho, que nem a gente pode chamar de gordo, mas é o gordo dos Vingadores, que ele fica gordo, é por uma situação merda que acontece com ele, entendeu? Ele não podia ser só alcoólatra, ele tem que ser alcoólatra gordo, né? Então a gente vai pensando que como a gente é representado, né, de que forma e de que maneira, né, não só normalizado, e isso no Thor, o próprio Tony Stark, né, o Homem de Ferro foi gordofóbico com ele, falou que isso, comparou ele com uma outra pessoa, enfim. E essa necessidade também de fazer o fat suit, né? Por que a gente não contrata, obviamente o Thor já é um ator há muitos anos, mas por que a gente não contrata um ator gordo também? Enfim, são várias questões. E o fat suit, por exemplo,
magras sempre foi uma coisa que foi muito vista, sabe? Essa coisa de você se vestir de gordo, né? E não trazer a pessoa gorda, né? E, enfim, isso veio pra mim agora. E só um adendo, essa imagem do Thor gordo foi uma coisa muito compartilhada no começo da pandemia, onde pessoas famosas, inclusive eu fiz vídeo sobre isso, faziam comparação do antes e depois da quarentena. Era a imagem do Thor Deus antes e a imagem do Thor gordo depois, sabe? Como se todo mundo fosse engordar aquele tanto. Olha, na quarentena eu lembro do meme, eu compartilhei, queria fazer aqui minha meia-culpa, das Kardashian tentando entrar na roupa, aquela roupa de plástico, sabe? Vocês sabem que vídeo é esse? Da Kardashian, da Kim, né? Do Met Gala? Eu não sei, gente, eu não sei muito de Kardashian, cultura pop, I'm sorry, mas já é uma cultura pop quando eu tava mais velha, que ela tenta entrar numa roupa, porque as Kardashian tem a principal, a Kim, ela tem um lance muito louco com a magreza, com aquela cintura fina, enfim. E ela tentando entrar naquela roupa de plástico, assim, sabe? Que ela fica... Eu fiz um vídeo sobre isso. E ela tentando entrar, ela sofre, enfim. O que eu queria dizer, pegando o seu gancho, Alexandra, é que não só você vai pra um lado, mas tem o outro extremo também, que é o mesmo, na verdade. Eu lembro, por exemplo, eu tenho 33 anos e assisti, maratonei DLC, não é mesmo? E que eu, cara, era nova e o padrão de beleza na época se você assiste DLC hoje, você se assusta com a magreza das meninas. É surreal. Não é uma coisa que, ainda bem, não é mais tão normalizada, porque naquela época a Marissa e a outra, a Summer, era tipo osso e cabeça, assim. E esse era o corpo que você tinha que ter. Você tinha que ser loura, igual a Marissa, cabelão, aquele tipo, meu Deus, você tinha que ter um romance muito ideal ali com aqueles boy. E eu lembro que DLC era um padrão de beleza bizarro pra gente, assim, nessa época. Sem contar isso que eu tô falando que eu sou branca, né? Então, eu imagino já todas as outras pessoas, assim. Mas a cultura pop tem isso. Eu acho que ela traz muita coisa interessante pra gente, criatividade, de pensamento, de aprender a ler, às vezes fazendo cultura pop, de se interessar por um esporte, mas ela também traz muito lugar de exclusão, né? O ser humano, a gente precisa muito de olhar algo na TV, principalmente na massa, assim, ou seja, na cultura pop, e a gente precisa se sentir representado ali, né? E quantas vezes a gente vê ali a série do momento, o filme do momento, o galã do momento, né? E a gente tava muito longe disso. Eu quero puxar esse aspecto também da cultura pop. A gente vai ficar o tempo inteiro, né, vendo o lado positivo e o lado negativo, mas eu gosto de entender esse aspecto da cultura pop, de você ter uma cultura que é de massa, né? Então é isso mesmo, né? A gente tem 4 pessoas diferentes aqui, mas a gente já falou mais ou menos de onde a gente vem e o que conecta a gente. Então, assim, todo mundo leu o Gibi da Mônica, e isso é a coisa que conecta. Como que vocês percebem nas pessoas quando elas são influenciadas por essa cultura, assim, e elas te influenciam? Eu acho que eu faço muito isso, né? Eu tenho muita vontade de espalhar as séries que eu assisto pra massificar elas e eu poder me conectar. Como vocês fazem isso? Como vocês veem isso no dia a dia? Vocês são essas pessoas que indicam série o tempo inteiro, ou filmes, ou livros, ou blá blá blá? O dia inteiro, o tempo inteiro. Isso é insuportável. Relativamente. Às vezes sim. No geral, assim, nem tanto, porque eu acho que eu fui construindo também o meu gosto de uma maneira muito pessoal e pra dar vazão a, tipo, sonhos e torturas, né? Então, eu nunca consumi coisas que eu amei. Eu consumi coisas que estavam presentes e foram possíveis de serem consumidas, né? Até mesmo crescendo, eu também não tive acesso à TV paga, muito pelo contrário, só que a gente conheceu a pirataria muito cedo, né? Com o DVD a R$5,99 na feira. A fita alugava, né? Mas DVD, quando veio o DVD, o bagulho ficou louco. E aí era, tipo, a minha adolescência foi, sei lá, High School Musical, Meninas Malvadas, um pouco das Patricinhas de Beverly Hills. E esse tipo de conteúdo que era, tipo, o oposto de tudo que eu era, eu vivia. Que quando eu me identificava minimamente, eu me colocava em um lugar que eu reproduzi durante muito tempo na minha adolescência, que era o lugar desse negro chaveiro, né? Dessa pessoa negra coadjuvante, que aparece em um momento e não se sabe o nome, não se sabe nada, e que a única característica que essa pessoa tem é ser negro, né? É ser esse ponto diferente ou oposto ao do resto do grupo. Então eu sempre me vi nesse lugar de tentar ser essa pessoa ou cômica, ou tentar ser essa ponte. Durante muito tempo da minha vida eu nunca me imaginei como alvo de interesse amoroso, mas sempre fui a cupido de todas as minhas amigas brancas, porque era esse o lugar que eu imaginei que eu tinha, né? Eu era essa pessoa que poderia ser inteligente, fazer pontes e conectar pessoas, e às vezes ser engraçada, mas eu nunca poderia ser a protagonista das minhas próprias histórias. Então eu me acostumei muito cedo com não ser reconhecida pelo meu nome, ser chamada, você é amiga de fulana, você é prima de ciclana, você é sobrinha, minhas tias
tias eram famosíssimas na minha cidade, porque eram madrinhas de todo mundo, então elas eram tipo, você é a neta, a sobrinha da Giga e de não sei quem. Fiquei, sou eu, tal. Então, quando eu comecei a ver pela primeira vez, né, quando foi? Eu lembro que meu pai falava, você parece a Halle Berry. E aí eu ficava, uau, ela é bonita, né? E aí você ainda tem um recorte, né, colorista. A gente tá falando de uma mulher negra que durante muito tempo teve um espaço, né, mas essa mulher negra de pele clara, e quando a gente pensa na pluralidade da negritude, a gente não tem outras referências. Por exemplo, quando eu dredei meu cabelo, as pessoas começaram a me comparar com a Up, né, que é uma figura massiva também na cultura pop, só que não de uma forma positiva, porque eu descolori a sobrancelha e tava com dread. Você tá parecendo a Up Goldberg, tipo, de uma forma depreciativa. Eu falei, caramba, olha que merda, né? A gente tem quais figuras? E aí eu tô falando cultura pop, porque a gente tá falando dos Estados Unidos, que a gente consome massivamente, né? É o que passa na sessão da tarde, era o que passava na tela quente. E eu vivia muito a imagem dessas figuras, dessas raras figuras negras. E aí, no meu caso, como uma mulher, né? Não necessariamente passava pela questão da masculinidade violenta, né? E bandida, mas quase sempre a ideia de pivô, a ideia de essa figura sem rosto, sem nome. Própria Turma da Mônica, né? A gente tinha só Jeremias. E quem era o Jeremias? Não era ninguém. Era o único sem família, era o único sem história, era o único que aparecia do nada. Tanto é que anos depois, e é legal a gente também tratar isso, né? São essas revisões. Anos depois fizeram o HQ do Jeremias, contando finalmente quem é o Jeremias, de onde ele veio, qual é o nome dele, tipo a família, quais são os interesses dele, né? A gente conhecia todo mundo ali na Turma da Mônica trazendo pro nosso rolê. E disso vai pra mais. Então, eu nunca gostei do que eu consumi, né? Eu consumia porque era o que tinha. Leituras também, eu lia romances, né? Que eu já falei, tipo, Sidney Sheldon, esses romances que, tipo, eu nem sei a cara das pessoas. E aí eu consumia também livros pro vestibular, então eles têm a ver com a nossa realidade brasileira, mas também a figura negra, né? Não é retratada da melhor maneira, e quando passa despercebido, né? Machado de Assis, fui descobrir que era negro depois de 50 mil anos. Então eu nunca fui a pessoa de, nossa, isso é muito bom, assiste. Por isso que eu acho que eu me prendi tanto na ficção e na fantasia, né? Porque se é pra me deparar e consumir corpos estranhos, eu vou consumir alienígena, eu vou consumir zumbi, sabe? Eu quero ver esse povo matando todo mundo. E aí eu acho que foi mais ou menos assim que eu desenvolvi meu gosto, porque no geral, né, consumir o que eu via na TV, nos filmes, da mesma forma que por não haver representatividade gorda, os padrões femininos serem, né, muito distantes da nossa realidade, o desconforto era constante, porque era uma frustração de assistir aquilo, me olhar no espelho e falar, que merda, eu tô, tipo, radicalmente anos-luz longe disso, e me identificar com as piores histórias, né? É muito interessante o que você falou, Nathalie, eu quero fazer uma ponta, principalmente com esse recorte racial, porque pra mim era um pouco isso também, eu me identificava muito com o vilão, e aí eu acho que o diferencial pra mim foi muito cedo ter sido exposto ao hip hop, porque era o lugar onde o negro era protagonista, onde todo esse comportamento que hoje em dia eu consigo problematizar, né, alguns comportamentos tóxicos da masculinidade, eles estavam todos ali de forma, entre aspas, positiva. Então, assim, você podia ser o valentão e você tinha que ser esperto e você tinha que saber como brincar zoando, que hoje é quase um bullying, né? Mas essa coisa de você agredir o outro, todas aquelas coisas que antes, tipo assim, as pessoas esperavam do negro e eu não era aquele negro violento, bravo e que era o espertinho, era mais o brincalhão, que era esse da comédia americana, o piadista, né? O amigo das meninas, o amigo de todo mundo que queria agradar todo mundo. Mas o hip hop me botou num outro lugar. E aí, quando eu comecei a misturar todas essas influências, eu acho que realmente eu achei, enfim, que caminho que eu sou. Mas foi importante falar assim, tem um mundo que, tipo, ser negão, ser pobre, negão, tal, é muito legal. Nesse lugar é muito legal. Então vamos pra cá. E mesmo dentro da cultura brasileira, o samba rock, porque o pagode também não falava muito comigo, assim. Então foi aquele cara que nos anos 90 ouvia as coisas de pagode porque meus irmãos ouviam e tal, mas assim, eu não gosto dessa merda. Mesma coisa do axé, que hoje em dia, tipo assim, depois eu virei um estudioso do axé, mas na época, assim, isso é legal, isso eu gosto porque tem uns negão cantando, então assim, até a Margareth Menezes, porra, isso é muito foda. Depois, quando eu comecei a entrar aquele bando de branco e começou, tipo, eu já, isso é uma merda. E aí, hoje em dia, eu já consigo olhar e entender de onde vem, fazer todos os ritmos, mas é muito louco isso, porque a gente também já conversou isso em outro podcast, mas eu vou só aprofundar um pouco nisso, que eu acho que pra mim foi muito rico o que você fez também, descolar da representação. Ó, eu gosto também, eu consigo apreciar obras que eu não tô. Isso é importante pra minha formação?
ter o meu mundinho, ter um lugar que essa minha estética, ela é apreciada, mas se não tiver, eu me olho de fora. E aí eu me conecto com essa questão de olhar as obras de fora. Eu sempre fui o outsider mesmo. Observador. E aí eu fiquei muito confortável também, assim. Primeiro eu tive um Black Power, tipo, muito tempo atrás, quando ninguém tinha. Tanto que eu lembro que quando o D2 apareceu com Black Power, as pessoas falavam, nossa, ele tá te copiando, né? Olha as loucuras. Então, tipo assim, eu falei, não, cara, não foi eu que inventei isso. Lá nos anos 70, bababá. Então tinha essa questão. Tanto que, assim, eu recebi o apelido de D2 quando eu fui trabalhar numa gráfica. Eu falei, velho, tipo, eu tenho Black Power há muito tempo. Né? E assim, porque minhas influências eram do rap, era de outro lugar, que não era uma cultura de massa. O rap que eu ouvia, que era o rap de preto mesmo, não era de massa. Era essas merdas, tipo Vanilla Ice, saca? Então, mesmo Gabriel Pensador, demorou muito tempo pra eu entender o que é aquilo. Eu falei, gente, rap é o Racionais. O que é esse maluco aí? Filho da mulher que era assessora do presidente falando isso. Tipo, demorou muito pra eu entender essas coisas. Hoje em dia eu já consigo entender todos os níveis. Então, realmente, é muito interessante essa questão da cultura pop, né? Porque também tem nichos dentro da cultura pop. Então, assim, o hip hop era uma cultura pop, mas com um nicho muito grande, que não tava nesse mercado tão comercial. Hoje em dia já não, né? Hoje realmente é cultura de massa. Você falou do pagode, eu lembro claramente da diferença, né, da construção da autoestima, da imagem, da identidade das mulheres negras da minha família, por parte de mãe, que é uma família negra, e por parte de pai é uma família branca, então foi outro rolê, eu era a outsider definitivamente, foi inclusive lá que eu compreendi, né, o que de fato era ser negra, posta, né, na diferença ali, na alteridade. E na família do meu pai, da minha mãe, as mulheres alisaram o cabelo, se odiaram desde muito cedo, era uma relação de se esconder, e os meus primos eram a sensação de todos os lugares que eles iam, porque eles eram os pagodeiros, era o brinquinho brilhante no ouvido, era o tênis, a barbinha, o feitinho, né? Bigodinho. O que eles faziam? Relaxavam o cabelo, espetavam, deixavam assim bem no gel, bem bonito, sabe? E eles eram galãs, eles eram outro tipo, era uma outra relação. E depois, né, um pouco mais tarde, as minhas primas se encontraram muito no lugar da passista. Elas foram e acabaram se realizando no estereótipo da mulata. E foi aí a minha primeira referência, quando começaram a falar, globeleza, suas primas são a globeleza, você pode ser a globeleza. E aí eu ficava, nossa, realmente, é o que me tem, e globeleza é linda. E as minhas primas eram as rainhas do asfalto, né, eu tinha pelo menos duas que dançavam e realmente desfilaram durante muito tempo por algumas escolas de São Paulo. E também, e hoje em dia, observando a minha história, eu tenho um TED sobre isso, né, a mulata que nunca chegou. É maravilhoso. Foi absolutamente degradante pra mim ter tido essa referência de corpo e de beleza e de autoestima pautada única e exclusivamente no corpo, no samba e nessa hipersexualização, né? E de uma forma diferente, não. Os meus primos hoje são conquistadores, românticos, pagodeiros, né? Com vários filhos, inclusive, por aí, talvez. Não sei se por conta do pagode, mas... Ô, Xanda, você falou de algo que me pegou muito, que eu lembro, assim, eu nunca fui uma adolescente magra, mas também não era uma adolescente gorda, enfim, eu não sei o que eu era. Mas eu não era magra como eram as mulheres da TV. E aí, quando aparecia qualquer personagem gordinha, que era o que eu era chamada, gordinha, que tinha uma barriga maior, um quadril maior, etc., as pessoas automaticamente já falavam, parece com você, né? Era tipo igual a Nathalie tava falando, que aparecia alguma coisa, e a Whoopi Goldberg era tipo uma associação direta ao corpo, tipo, a pessoa podia ser completamente diferente, parece com você, né? E eu também fui levando muito esse lugar de ser a amiga dos meninos, porque, né, eles não queriam ficar comigo, eles queriam ficar com a outra pessoa, a engraçadona, a palhaça, porque, enfim, eu te chamava atenção de alguma outra forma, mas, enfim. Você lembra, Alexandra, quando você, pela primeira vez, assim, não sei, se sentiu representada em alguma série, algum filme, quando que foi? Ellen, é muito difícil a gente se sentir totalmente representada, né? Eu só me senti totalmente representada por mim mesma quando eu fiz comercial de televisão para 2 marcas de beleza. Aí eu me senti totalmente representada. E pra mim foi um marco, né? Porque eu nunca imaginaria que com 20, quase 30 anos, eu ia falar pra minha criança de 15 anos ali que eu ia fazer sucesso e ser considerada bonita por um comercial de beleza sendo gorda. Então isso já foi um marco pra mim, assim. E eu sou peixe com ascendente em peixe, então eu chorei muito. Eu falei, caraca. Então assim,
A representatividade é muito importante mesmo. E, tipo, quando foi eu comigo mesma, foi uma loucura, entendeu? Só que, assim, eu já fiz também malhação. Eu fiz uma cena de malhação, que eu era modelo plus size. E aí eu fui lá. E aí eu falei, gente, eu sou um modelo plus size na malhação. Eu não falei nada, mas... Tipo, estar ali normalizando. Tinha outras modelos também, outras influenciadoras, né? Mas a gente tava de modelo. Então eu tô falando isso, não é pra me gabar, não. Mas pra falar de uma experiência pessoal, assim, tipo de... Caraca, finalmente, assim, as coisas estão mudando. A Malhação no ano passado ela fez uma Malhação, eu acho que era Identidade, eu esqueci o nome, mas a cada 2 semanas eles pesquisavam, eles falavam sobre temas super importantes. Então, tipo assim, intolerância religiosa, falaram de religiões afrodescendentes, que inclusive eu sou do Candomblé, me senti super representada ali também. E falaram sobre gordofobia pela primeira vez na Malhação, assim, com a Guilhermina Libiano, que é uma atriz gorda mesmo, e que era protagonista. Durante 2 semanas ela foi protagonista da pauta e trocava os protagonistas e sempre eles mantinham os personagens. Então isso era muito legal, porque as pautas elas tinham um destaque e depois elas continuavam. E eu achei muito legal poder ter contribuído para essa Malhação. E, gente, é um impacto gigantesco a gente ter uma Malhação, ainda mais a gente. Eu cresci vendo Malhação. Minha mãe me proibindo de ver também, né? Eu queria ver escondido. E você vê temas super importantes. Racismo foi tratado, pessoas trans, tudo. Então isso é muito legal. Isso é muito legal da gente ver que realmente passo a passo tá mudando. Então eu me senti representada nessa Malhação, assim, que foi a última obra, assim, que eu me lembro, assim, que de alguma forma a minha adolescente falou, caraca, se eu tivesse visto isso, talvez eu já tivesse me descoberto uma pessoa gorda e tudo bem, porque você tem que se descobrir gorda e tudo bem, né? E tipo, e só viver a sua vida, meu físico é gordo, né? Entender que é uma característica, né? E também teria descoberto a minha sexualidade, provavelmente, ou normalizado, porque tem uma outra questão também além disso. Você não vê sapatão, né? Eu, como lésbica, eu não vejo mulheres lésbicas sendo normalizadas com seus relacionamentos, com flerte, como a gente é criado nessa heterossexualidade compulsória, né? Porque todos os desenhos que a gente vê, todos os filmes que a gente vê é o quê? Qual é a conclusão da novela, a conclusão do filme? É o casamento. É o casamento. E são 2 problemas. Além disso ser só hétero, né? Só dentro dessa heterossexualidade compulsória, ainda tem um outro problema nisso, outra problemática, que não mostra como são os casamentos, porque só mostra como acontece. O depois é o filme de drama, que ninguém quer ver, que é o que é a realidade dos relacionamentos. Então a gente aprende com a cultura pop em geral, né, a romantizar muitas coisas também que não deveriam ser romantizadas, né? Mas eu sinto que estão melhorando isso já. Ale, tem um caso que é interessante nisso na pauta, que falava sobre o jogo da vida, né? Que eu acho que vai muito dentro disso. Total. Cara, qual que era o objetivo do jogo da vida? É você ficar milionário, casar, encher o carrinho de filho. Pro meu pai, o objetivo da vida é esse ainda. Vender seus filhos. Vendi. Cada um valia 47 mil no final. Eu ficava, vem gêmeos, vem gêmeos. Eu joguei muito jogo da vida. Era péssimo. Péssimo, gente. Pelo amor de Deus, né? Aí eu jogava os dados lá, saía a professora. Ai, que droga! Professora não ganha nada, tipo... Cara, mas é porque o jogo da vida, ele representa muito, por exemplo, a minha família é o jogo da vida, as pessoas que me criaram assim. E olha que interessante, minha mãe era professora, mas depois ela, enfim, fez um concurso, etc e tal. Acho que era tirando minha mãe, porque o resto, até hoje, é do tipo, cara, casar, ter filho, ganhar bem, estável. Não adianta você ganhar bem, sei lá, e ser publicitário. Tem que ter estabilidade, tem que ser concurso público. É o próprio jogo da vida. Tipo, toda vez que eu namoro alguém, eu já escuto assim, vai ter um filho com ele, né? Porque eu tenho certeza que ele quer ter um filho também. E aí eu fico, what? Tipo, ninguém pergunta se eu tô bem, se tô... Não, pergunta, né? Mas assim, é puxado ali. O jogo da vida, ele ainda diz muito a respeito, por exemplo, se eu for pra Brasília, minha filha, Brasília, o comportamento social de Brasília é o jogo da vida. Fora o sentimento, né, de pressa. Eu lembro até hoje que não fazia sentido nenhum pedágio próximo ao final do jogo. E quem casasse, chegasse mais rápido, era dono do pedágio. Todo mundo que quisesse chegar ao topo da vida tinha que pagar uma grana quando passasse lá. Então é a lógica capitalista ao limite. Você não só tem que ter sucesso, casar bem, ter 50 filhos no seu carro pra vender todos no final. Você tem que correr pra chegar antes de todo mundo, pra arrancar dinheiro de todos os trouxas que vão vir atrás, pra você ganhar esse jogo. Então é o auge da competitividade, é o auge do American Dream, né? Cara,
casa, filhos, não sei o quê. O que, né, na realidade brasileira também acontece de outras formas, né? A gente tá falando de outras formulações de família e eu lembro até hoje, no caso... enfim, gente, esse jogo eu amava durante muito tempo até descobrir o quão bizarro ele era. Mas é engraçado mesmo isso, né? Descobrir esses significados, os símbolos, agora os códigos. Aí já vou entrar na semiótica, né? Deixa eu segurar o palestrinha. Cara, falando em Não, pega a semiótica, porque eu tava muito querendo fazer essa pergunta pra vocês. Faz. Qual é a imagem que vocês... Acho que cada um pode responder. Quem tá escutando, aí pensa com a gente. Responde aí. Responde com a gente. Qual é a imagem que você tem na sua cabeça quando você pensa cultura pop? Que imagem que vem na sua cabeça? Eu já vou responder a minha. A imagem que vem na minha cabeça de cultura pop é o Justin Timberlake e a Britney Spears vestido de jeans. É verdade. Naquele VMA. Pra mim é isso. Chegou assim, ó. Pá! Eu falei assim, uau! Eu vivo o mundo pop. Enfim, é isso. Pra vocês, o que é? Não precisa ser celebridade, pode ser qualquer coisa. Pode ser, sei lá, miojo. Pra mim, como grande consumidora de SBT durante toda a minha adolescência, é Chaves e mais tarde RBD, que eu voltei a reassistir há um tempo atrás e eu fiquei chocada. Agora eu entendo por que meu pai não aceitava que eu assistisse, porque é uns níveis de abuso, de violência e insensibilidade pra tratar de assuntos como, sei lá, sexo, iniciação sexual, relacionamento, amizade, assim, problematicíssimo. As músicas são boas, tô feliz porque voltou aquelas, né? Mas pelo amor de Deus, que a série seja cancelada para sempre, porque é assim, não dá pra assistir. E Chaves, né? Que clássico pra mim. Chaves é tipo infância, tudo. Infância. Embalou tudo, assisti 50 vezes. Você viu que o Chaves vai parar de ser exibido? O pessoal ficou malzão. Eu vi, menina. Tá 50 anos lá. Eu também cresci assistindo Chaves, mas a primeira coisa que eu pensei foi em Andy Warhol, não sei porquê. Mas, atualmente, a minha cultura pop do momento chama Big Brother Brasil. Eu amo reality show. Eu acho que qualquer reality show. Eu vejo de reality show pra eu odiar. O de Férias com Ex eu já odeio muito. Eu não consigo nem mais ver pra odiar. Eu odeio muito, eu não consigo. Chegou no ponto que eu não tenho nem mais curiosidade. Eu só assisti o da Hannah porque era minha amiga lá e tal. Eu queria ver a minha amiga, que ela foi bem ela mesma. Eu falei, a Hannah é perfeita, lá, lá. Mas eu gosto de reality show, assim. E tanto gravado como não. E eu acho que é esse Too Hot to Handle que lançou agora, o The Circle, sabe? Aquele outro de relacionamento que eles conversavam entre a parede, tudo no Netflix, né? Agora tá na moda reality show de relacionamento. Gente, Largados e Pelados, Sobreviver Casa. Eu gosto desse. Pelados na Tela é muito bom. O Sobreviver Casa do Multishow, galera, simplesmente é uns pelados. É uma mistura de Férias com Ex, com Largados e Pelados. Gente, e os casais, eles se encontram separados. Homem com mulher de outro casal se encontram pelado pela primeira... Gente, uma maluquice. E Soltos em Floripa? Não, esse eu não consegui. Esse eu odiei só de, assim, 5 segundos, já odiei. Eu não vi também. Não dá. Só joguei. Eu sei que é bem alienante, tem muita gente que critica, mas pra mim é sabe uma descarga mental? Sabe meu cérebro descarregando? Que nem videogame, sabe? Que você tá só descarregando ali, é meio que até tô vendo só qualquer besteira. Só quero ver os outros jogando e falando besteira, sabe? E pra mim é uma descarga mental mesmo. Bom, a gente tem um advento aí da cultura pop de uns 12 anos pra cá, muito importante, né, gente? O YouTube. Meu filho, hoje em dia, o que a TV foi pra gente é o que o YouTube é pro meu filho de 6 anos. Então, assim, os ídolos deles estão no YouTube, o que ele quer fazer é ser youtuber. A mãe proíbe o quê? Assistir YouTube, então, assim... E a mãe é o quê? YouTuber. E a mãe é YouTube. Eu não gosto de falar que eu sou youtuber, porque eu acho que é muito limitante. Mas, ao mesmo tempo, eu também não tenho como dizer, enfim, que o YouTube não é bom. Tem, cara, tanta coisa que eu aprendi no YouTube e minha vida se transformou por causa do YouTube. Mas, assim, temos uma cultura pop aí gigante e bizarra no YouTube, né? Baseada no que a Alexandra gosta. Baseada também no selfie, né? Ali na vida da pessoa. Concordo. Não, e eu acho, o meu irmão esses dias não, há um tempo, né? E aí, qual que você quer? O que você quer de presente? Ah, eu quero uma casa em Orlando. E ele tem, tipo, 6 anos. Aí eu falei, mas pai, que aleatório. Por que ele quer uma casa em Orlando? Ah, porque o fulano de tal, o gato não sei o que, o ciclano tem. E
fiquei, cara, que louco. Eu falei, pai, você tá assistindo essas coisas que ele tá assistindo? Eu, vou fazer o quê, né? Um povo jogando umas coisas melequento o dia inteiro, slime, uma série de outras coisas. É muito slime, gente. É slime pra todo lado, cara. E faz todo sentido, porque a oferta de conteúdo é muito vasta e ela é imediata e o fluxo não para, né? Então, diferente da TV, por exemplo, na minha época, na minha infância, que eu tinha que assistir Chaves 50 vezes. O mesmo episódio. Ou Todo Mundo Odeia o Chris 50 vezes. E tipo assim, você nunca sabe. Esses dias eu peguei, há um tempo atrás, eu peguei pra reassistir Todo Mundo Odeia o Chris na ordem das temporadas. Porque a gente não tinha ideia do que tava acontecendo. Cada dia era um episódio doido que aparecia. Uhum. E é louco que tem uma narrativa, né? Porque é uma série não feita pra TV. E a lógica que a gente assiste na TV é muito descontrolada, né? É o que tem, né? E a gente reassiste de novo. Então a gente fica muito, muito sujeito ao que tem lá. E na internet não, é um descontrole total. Porque você vê o que você quer, a hora que você quer, você consome de tudo. É muito bom, mas ao mesmo tempo é, tipo, surreal. Eu gosto porque eu faço parte, né? E da mesma forma que você também me ensinou muito. E também coloca outros parâmetros, né? Do que é beleza, do que é sucesso. Eu acho que há anos atrás, né? Eu assisti uma palestra do YouTube e eles falam como tem várias vertentes de consumo. Música, que foi inicial, a galera consumia muito clipe. Depois gastronomia, uma grande vertente. Cinema, reviews de filmes, de séries. E uma vertente de conteúdo que vem crescendo muito nos últimos anos, e a gente tá diretamente ligada, é a de identidade, né? São pessoas que têm aparecido pra falar sobre essas mesmas coisas a partir de perspectivas completamente diferentes. Uhum. Diferentes daquela norma que era posta, né? Então a gente não tá falando de qualquer cozinha, a gente tá falando de mulheres negras cozinhando, ou a gente tá falando de uma culinária vegana específica, pensada em um veganismo político, sabe? Da mesma forma, a gente tá falando da narrativa de mães, e eu fui entender e compreender uma série de coisas quando eu vi seu canal, real, há muito tempo atrás, com achando entender mais sobre corpo, entender mais sobre as coisas que a gente fala e reproduz, são absolutamente violentas, né? Total. Que foi o que a gente também já falou em outros episódios, ou vai falar ainda, não tenho certeza, né? Mas foi o que a gente, né, no geral, vai conversar aqui, o quanto essa pluralidade de informações e a possibilidade de falar em primeira pessoa tem transformado a forma como a gente consome conteúdo, como a gente se enxerga e como a gente lida com ídolos. Isso é muito surreal, sem querer me estender muito, mas tem uma diferença muito clara pra mim na relação com as pessoas que consomem o meu conteúdo, né? Com o meu público, por exemplo. Quando eu encontro adolescentes ou jovens mais velhos, brancos, geralmente, majoritariamente, a relação de fã é muito intensa. Se eu tô na esquina, a pessoa me vê pulando assim e vem, Nathalie, eu te amo, você é minha ídola, tira uma foto comigo, não sei o que, é tudo muito intenso. Quando eu tô falando com pessoas negras mais ou menos da minha idade ou mais velhas, a relação é, Nathalie, com licença, eu não queria te atrapalhar, admiro muito seu conteúdo, viu? Você é muito legal, valeu. Valeu, tamo junto. E quando eu tô falando com jovens negros mais jovens, que eu acho que, tipo, nasceram já nesse contexto, tipo... Já no YouTubezão ali, né? Já consumindo. Já no YouTube, é o mesmo comportamento de jovens e jovens adultos brancos. Uau, eu te amo! Me vê na esquina, vem pulando, gritando. Por quê? Eu acho que essa nova geração, tanto de jovens negros, quanto de, tipo, jovens no geral que estão consumindo, né, crianças, adolescentes, tá acostumado com a ideia de ídolo. Eu acho que a minha geração e as mais velhas, que ainda não tava nesse rolê de inclusão digital, a gente não tinha essas referências, a gente não tinha ídolos. Eu vejo as pessoas que eu admiro, uma vez eu encontrei o Lázaro Ramos, eu só fiquei assim, bem sonsa, tipo, oi Lázaro, tudo bem, como é que vai? Com licença, tchau. Né? A gente não sabe reagir frente às pessoas que a gente admira, porque a gente não tinha isso antes, a gente não tinha essa possibilidade, né? Eu acho que, por mais que seja complicado, jovens brancas nascem com uma pluralidade de referências, maioria delas negativas, porque a gente vive numa sociedade que os padrões são irreais, mas você tem uma pluralidade de referências de mulheridades brancas, né? Mil. E pra nós mulheres negras, essas referências são muito escassas, e a gente desenvolve muito pouco esse sentimento de ídolo, de representação, e eu vejo isso claramente no comportamento dessas novas audiências comigo, brancas, negras, mas que são mais jovens, é completamente diferente, eles sabem consumir e amar o seu conteúdo, sabe? E essa dificuldade que eu tenho em me relacionar com pessoas que eu sou fã, é a mesma dificuldade que pessoas da minha idade mais velhas também têm. Então isso é muito louco, isso mostra muito como o YouTube e a produção de conteúdo em primeira pessoa tem transformado muito a forma como a gente se envolve. Achei muito legal o que a Nathalie falou, porque é até isso que a gente tá questionando, né? O que é cultura pop, o que não é. A gente tá nesse momento agora em que
falar sobre corpo virou uma coisa pop, né? Body positive era uma tendência no ano passado. A gente viu em vários portais de tendência até 2021. Então será que depois de ser uma tendência, será que isso não vai ser uma moda? E a gente tá vendo agora todo mundo realmente começando a falar sobre um assunto que anos atrás parecia uma maluquice a gente falar disso. Assim como a pauta do racismo. Não é que racismo virou pop, né, Nathalie? Mas uma coisa que a gente entende, eu até lembrei da frase do Will Smith, que ele falou que sempre existiu, agora a gente tá vendo, né? A quarentena, ela meio que intensificou tudo, né? Tem um caso interessante de pessoas, a gente até falou sobre isso, né? Mas quando a gente fala de cultura do cancelamento, onde a gente fala que as pessoas, elas podem mudar e elas podem melhorar, tem um caso que aconteceu na quarentena, que teve o caso lá daquela blogueira que falou foda-se a vida e teve toda aquela questão de se reunir na quarentena e fazer festas e tal. E o tema corpo acabou vindo junto, né? Porque até eu fiz um vídeo que viralizou e eu aproveitei pra questionar saúde, né? Já que tava tendo esses memes gordofóbicos também, que a gente até já falou sobre isso nesse episódio, falando do Thor. Então, uma coisa que aconteceu foi que várias famosas mesmo, que vivem da sua imagem, começaram a questionar tudo, começaram a entender a pauta do corpo. Tem uma pessoa em específica que foi a Luana Piovani, que eu até cheguei a fazer uma problematização sobre uma fala dela, no começo da quarentena também, sobre memes gordofóbicos, e ela foi lá, viu meu conteúdo, fez um vídeo sobre isso e falou, caraca, eu descobri que é pressão estética. Meu Deus, sempre passei por isso. Então, essas famosas começando a se interessar por esse assunto e falar sobre isso, tá começando a massificar a pauta do corpo, né? Cada vez mais a gente tá vendo esse assunto ser discutido. E isso também não é cultura pop? A Lizzo. A Lizzo é uma cantora preta, gorda, maior, que foi capa da Vogue, da Marie Claire. Eu tive o prazer de conhecê-la esse ano, no Rio de Janeiro. A Lizzo, ela é um grande exemplo de cultura pop, preta, gorda, maior, e que tá fazendo todo mundo sorrir, se divertir. Teve até aquela treta lá com a Azalia Banks, que a Azalia Banks questionou a Lizzo, que falou, não, porque como é que pode essa gorda estar no primeiro lugar, na Billboard, em todos os né? Eu não entendo esse negócio. Que fica em primeiro lugar a música sempre, que bomba. Né? Como é que pode essa gorda, só porque ela é gorda, as pessoas gostam dela porque ela é gorda? Não é por causa disso. Ela é uma artista completa e ela também é preta e também é gorda, né? Então é muito ruim a gente ver esse tipo de coisa acontecendo e ao mesmo tempo, diferentemente do passado, quando a Azalia Banks fala isso sobre a Lizzo, tem uma galera que já entende que isso é gordofobia, que já entende que isso tá errado e que tá ali defendendo. Então, será que a gente já não tá tornando as nossas próprias pautas identitárias, como a Nathalie falou, em uma coisa pop? E isso não é tão legal, porque o que pode vir disso? O que pode vir de série, de conteúdo e de livros, de literatura, de quadrinhos sobre isso? Isso é muito legal, porque dá uma esperança do que está por vir também. Ótimo que você já fez uma ponte pra gente aqui, Ale. A gente viu recentemente, né, com essa guerra que tá rolando das plataformas de streaming, né, agora Netflix, Amazon, a Disney+, que entrou, né, agora, o novo player. Teve uma polêmica justamente por causa disso, de estar crescendo a responsabilidade social, no geral, tá crescendo no mundo, né? Então é isso, desde o Black Panther, agora a comoção com a morte do Chad, né? A gente percebe que mudou alguma coisa. Óbvio que o que me incomoda é que tem muito tokenismo nisso. Enfim, já tô datando, né? Mas recentemente saiu uma notícia, uma entrevista muito legal do Bodega, aquele ator negro que fez o Star Wars, ele falando, assim, ele dando uma fala que eu achei incrível e muito dura mesmo, assim, falando sobre a Disney, aliás. Ele chegou na entrevista da JQ americana, ele falou assim, o que eu diria pra Disney é não trazer um personagem negro à tona, comercializá-lo para serem muito mais, ele tornar o personagem dele muito mais importante na franquia, mas mais para vender boneco, e depois em seguida colocar o personagem de lado, que é isso, né? Então assim, trouxeram um Stormtrooper, que era um soldado normal, deixou preto, vendeu boneco pra caramba, eu caí nessa, tenho 2, e aí de repente, tipo assim, cara, você apaga o cara, você some, e ele falou assim, cara, eu fui o único ator do Star Wars que pode ter essa experiência de ser odiado por causa da raça. Então assim, ele tem uma experiência muito rica naquilo, e ele sentiu o tokenismo, que é essa questão, né? Bota o negro ali, porque, legal ter um preto aqui, que é essa representação, não representatividade, você bota um ali, fala que é legal, mas de uma forma oportunista. Então também tem essas questões que hoje, acho que até dentro da cultura pop, tá sofisticando isso. A gente já não enxerga só a gordofobia. Sim. A gente enxerga também quando tem um oportunismo desse uso, né? Isso eu acho muito interessante. E até rolou essa polêmica com a plataforma da HBO, né? Que eles puseram lá na
gringa, tava E o Vento Levou, que é um filme clássico, mas que tem bastante coisa problemática, e aí muita gente vai falar, é anacronismo, porque naquela época, e realmente, né, retratou uma época que os Estados Unidos vivia num momento separatista, com as leis do Jim Crow pegando pesado lá, e aí fica essa questão, né, a HBO não sabia muito bem o que fazer com isso, mas sabia que era problemático, e aí não dava pra exatamente fazer um recorte no filme, e eles foram achando uma solução, de repente eles botam um aviso em alguns filmes que tem esses gatilhos, ou que tem cenas que, enfim, a gente vai achar hoje em dia, né, na nossa atual momento da sociedade, a gente acha desprezível. E aí eu fiquei pensando nisso, assim, nessa distância, né? O quanto a gente tem essa importância nessas obras, o quanto a gente... Se é correto essa remoção de filmes, que foi a primeira decisão deles. O que vocês acham disso? O que vocês estão pensando? Eu já gravei tanto esse tema, então eu quero ouvir de vocês, depois eu vou falando também, né? Dessa separação da obra e do artista. E o quanto é... Isso vale como peça de entretenimento? Isso é só ofensivo? Olha, eu acredito que é útil em alguma medida pra gente compreender os pensamentos da época, né? Porque a gente fala tanto sobre todas as problemáticas de tudo que já foi produzido, não só na cultura pop, mas, né, na academia, na ciência, sobre questões raciais, sobre, enfim, machismo, enfim, coisas que tentaram limitar a potência da mulher, da pessoa negra, da pessoa LGBT, da pessoa gorda. E, de repente, a gente começa a desaparecer com essas evidências. Eu acho muito importante que isso esteja exposto pra que a gente assista e depois ouvir o desdobramento, né? Eles voltaram com o vídeo na plataforma com um disclaimer, né? De esse vídeo retrata ideias racistas. Eu acho que todos os vídeos, todos os filmes, todas as obras dentro desse parâmetro tinham que vir com esse disclaimer pra que desavisados não reproduzam e não achem, né? Que é naturalizado e que é alguma coisa coerente ainda no dia de hoje. E eu acho que desaparecer com essas obras hoje é bastante complicado porque a gente perde isso, né? A gente perde a comparação. Só que, ao mesmo tempo, a gente tem as plataformas lucrando com a reprodução constante desse material. E aí, né? Ele ainda segue, mesmo sendo uma obra racista, no caso de O Vento Levou, dando dinheiro pra quem um dia produziu, enfim, vendendo seus royalties, entre várias outras coisas. E aí também é uma parte complicada, né? Talvez, enfim, não tenho ideia de como fazer isso, mas uma coisa que eu vejo que tem sido muito legal, existe muito, né, o tokenismo e o oportunismo em colocar esses personagens negros de última hora, às vezes pouco construídos, né, ou de forma muito simplista, pra tentar se revisar. A Disney tem feito isso massivamente, né, e a grande polêmica da Ariel negra, em que a gente viu o show de horrores que foi, gente falando, mas a Ariel era ruiva, porque não tem como uma pessoa ser negra embaixo da água, já que os raios de sol não batem, né? E aí alguém comentou, como se sereias existissem, não é, querido? Tipo, você tá lutando pelas características físicas de um personagem fantástico, que também não existe na realidade. Então a gente vê o nível de abstração distorcida que a nossa sociedade tem hoje, né? E recentemente eu vi a série Hollywood do Ryan Murphy, né? Que já fez outras, por exemplo, Pose, que pra mim é surreal de incrível. Glee, que mexeu muito comigo hoje, eu assisto, né? Que foi uma série teen, assim, mas que me ajudou muito a pensar minha sexualidade, minha relação com os outros. E Hollywood é legal porque é uma série que teria tudo pra ser retratada de uma forma racista, já que tá falando de uma Hollywood em meados da década de 50, no pós-guerra, em que, né, você não tinha valorização de atores e atrizes negras, e você tinha, na verdade, a total invisibilização, né, e a reprodução constante de estereótipos racistas e patriarcais, né, quando você tá falando de figuras femininas do lar e mulheres e estrelas, enfim, dentro de outros contextos que são construídos de forma prejudiciais hoje pras imagens que a gente, né, julga úteis pra construção dos nossos imaginários, tinha tudo pra ser uma série bosta. E o que ele fez foi pegar aquele contexto e usar da ficção pra contar o que poderia ter acontecido se a Hollywood da década de 50 tivesse escolhido lutar pela igualdade racial e se posicionar frente àquele contexto racialmente, né, invisibilizante. E eu achei muito bacana porque a série mostra que, apesar de ser baseada em fatos reais, né? Porque algumas das figuras que aparecem são realmente diretores ou atrizes que existiram de fato, mas distorcem a informação e distorce de uma forma positiva, né? Eu acho que isso é interessante porque isso abre imaginários, né? Possibilidade de a gente criar e pensar o que dá pra ser feito hoje, né? Porque é isso, a gente pode pra sempre, por exemplo, ver as novelas da Globo, novelas de época da Globo que retratam, né, o período escravocrata brasileiro e reproduzem pura e simplesmente, já que é a realidade dada, que pessoas
pessoas negras foram escravizadas no Brasil. Então o que eu vou fazer? Eu vou focar no romance da Sinhá com o dono da fazenda, né, com o senhor de engenho, e negros vão ser alegorias contextuais, afinal, gente, era a história. E com isso, você novamente, né, baseado numa leitura simplista e muito interessada, né, da história, você continua reproduzindo essas mesmas ideias de que pessoas negras estão em lugares de servidão, de desvalorização. Então a gente tem o poder hoje, né, de usar a cultura pop, a produção de filmes, de novelas, para transformar essas histórias, sem distorcer a realidade, mas mostrando sim outras narrativas, né? Porque a gente não tá falando de, no caso brasileiro das novelas de época, de um contexto de exploração passiva, né? Negros escravizados no Brasil se revoltaram inúmeras vezes, e a história esconde essas lutas. Então, por que não começar a pensar a partir disso, né? Se quer ser tão antirracista, tão anti-LGBTfobia, enfim. Pegando esse gancho que você falou e que o Olga falou, inclusive, é muito interessante, né, como as próprias plataformas de streaming estão se retratando. Além do que o Olga falou do The Complicated Legacy of Gone of the Wine, né, do Donald Bogle, o próprio Disney Plus, eles agora já avisam, né, eles têm aquele Outdated Cultural Depictions, que é um disclaimer reconhecendo, né, do tipo, gente, esse filme a gente fez, ele fez sucesso, mas assim, ele não representa mais o que a gente pensa, ele não está atualizado com as nossas atualizações de cabeça sobre o que a gente pensa, sobre racismo, sobre, enfim, todas as questões, e é interessante que as próprias plataformas de streaming já tenham esse posicionamento, né, eu acho, assim, que é um grande passo, uma grande evolução, inclusive, por exemplo, pra mim que tem um filho, né, você pensa muito duas vezes quando você vai pôr um filme desse, você fala, Ellen, prefiro pôr um filme atual, um filme Divertidamente, outras coisas já pro Caetano já não pegar isso. Outro dia ele foi ver a gente foi passar pra ele o Máscara, cara, eu fiquei chocada com Máscara, porque assim, tem tanta piada homofóbica, é tanto machismo, e foi interessante que o Caetano não entendia. Ele tinha um lance que ele beijava um cara e ele escovava muito dente, assim, e o Caetano falou, nossa, mas por que ele tá escovando tanto dente? Eu falei, filho, ele comeu muito doce. Sabe? Você já vê que já existe uma transformação, e como isso foi também, né, na cultura pop, isso foi imputado na gente sem questionamento. A gente tinha piadas, por exemplo, homofóbicas que a gente nem se dava conta que era uma piada homofóbica. Hoje é o que você falou, assistindo os jovens lá, os rebeldes. Você assistindo os rebeldes, você fica assim, oh my God, é tipo chocante. E uma coisa também que aconteceu de pressão popular, porque, por exemplo, isso tudo que a gente tá falando de conseguir separar também o autor da obra, né? Teve aquele caso de House of Cards também, que o ator lá, o principal, tinha aquele caso de estupro, aí a série acabou pegando a Claire, né, que era a mulher dele, virou a presidente, foi uma coisa super legal, que a série poderia ter sido assim desde o começo, inclusive, ficou até mais interessante a mulher presidente no poder, uma coisa bem, né? Infelizmente parece distópica, mas não, é utópica mesmo, e mais com essa mesma vibe de ser uma pessoa meio maquiavélica e meio psicopata, bem fria. Mas eu lembrei também de uma série que se chama Insatiable, da Netflix, né? Insaciável. Essa série é uma série que eu até fiz vídeo na época, porque assim, eu assisti de primeira e eu não acreditei que aquela série existia, porque é uma menina gorda que toma um soco na boca, ela sofre gordofobia, toma um soco na boca de um bandido aleatório, assim, e aí ela fica sem conseguir comer, e aí ela emagrece nas férias e ela volta magra, e automaticamente ela magra, ela vira um monstro maluco, psicopata, meio assassina, meio com tendências loucas, e ela quer ser a rainha do baile, ela quer virar Miss, e aí tem um cara que quer ajudar ela a ser Miss. Então, assim, é uma romantização de transtorno alimentar e a pressão estética exacerbada. E a série, ela teve uma pressão muito grande das pessoas falando que absurdo, não sei o quê, e eles se defenderam como, somos humor ácido, né? Pra não falar o outro termo. É um humor ácido. A gente faz coisas, esse humor é diferente, né? E aí teve tanta pressão popular, teve a segunda temporada e foi cancelada, porque simplesmente flopou, porque as pessoas também não estão comprando mais esse tipo de coisa, porque não tem graça, né? É aquela coisa, a gente fazia piada com gordo, com preto, com até mulher loura burra, essas coisas não tem mais graça. Eu cresci rindo disso, porque eu era uma criança inocente, sabe? Sem consciência de nada, sem consciência cívica, talvez de nada. Então, assim, eu fui criada pra ser meio birolirozinho, entendeu? Então, quando eu cresci e fui entendendo tudo isso, eu parei
parei de rir de certas coisas, sabe? Hoje em dia é muito comum, tipo, às vezes algum amigo nosso, sei lá, até comenta uma piada que você vê que não é por mal, sabe? Você vê que é até ele se zoando. Eu tenho essa questão muito de eu mesma sou gordofóbica comigo mesma, brincando, sabe? Ah lá, gordona, emagrece que resolve. Porque eu fico repetindo, às vezes, até o próprio ódio que as pessoas falam pra mim. Eu acho que até é uma forma de normalizar, enfim, cada um tem seu jeitinho de lidar com ódio. E aí um amigo meu, uma vez, fez uma piada dessa, transfóbica, que não é piada, falou isso de forma transfóbica. E, cara, ninguém riu, sabe? Todo mundo assim... Aí ele falou, cara, desculpa, eu tava só pensando e eu acabei de ver que eu tô sendo preconceituoso. Eu falo, não, amigo, beleza. E ninguém riu. Eu acho que é isso, assim, é a gente, literalmente, esse ninguém ri, é a gente flopar esse tipo de coisa também. É cancelar? É cancelar. Eu acho legal essa atitude da Disney e tal, mas, porra, nem deveria ter o vídeo no catálogo, entendeu? Nem deveria ter o filme lá. Pra que tem? Tem um disclaimer. Porque é uma obra importante, clássico, tem tanta coisa pra ver, viado. Tem que ver O Vento Levou até hoje. Foda-se O Vento Levou, entendeu? Dane-se O Vento Levou. Dane-se, entendeu? Vamos ver outras coisas, cara. Cria coisa nova, tem dinheiro a beça. Mas, sabe, é isso. É louco isso, né? Porque, é isso. Eu já gravei podcasts inteiros sobre, o que fazer com essas obras. Porque às vezes eu acho que você pode ter um deslocamento. Então, é a minha questão com Monteiro Lobato. Pra mim, assim, as pessoas precisam ver Monteiro Lobato. Precisam saber que existiu. Só que pra mim, ele se desloca do entretenimento e vai pra história, pra antropologia. Eu não me incomodo de ter o livro do Monteiro Lobato na livraria. Me incomoda ver biblioteca ser lançada com o nome do Monteiro Lobato, assim. Cara, Sim. Ele é um eugenista. Vamos discutir esse lado, né, complicado, pra não dizer pior, esse lado racista dele. Por que a gente não discute isso? E talvez a gente tem muitas obras da época também que trazem esses valores de brasilidade, da vida do interior, que não era Monteiro Lobato. Agora, assim, por que a gente continua passando? Eu vejo, assim, tem muita publicação do Monteiro Lobato que já vem a problematização, né? Um caso recente que eu achei muito interessante foi o caso do Lovecraft, do H.P. Lovecraft, que é um escritor americano. Ele fez pulp, né? Aquelas séries pulps, um estilo de ficção, né? Então, ele gostava muito desses monstros de outra galáxia e tal. E, assim, ele era eugenista. Então, a maioria das obras dele, você percebia esse medo desse cara branco que ele tinha dos negros. Então, ele transformava, de certa forma, tinha às vezes bem direto, às vezes não, mas você entendia que, o negro era o alienígena. Então, assim, eu acho que agora a gente tá no momento, que aí eu pego um pouquinho da fala da Nathalie, que, assim, quando saiu H.P. Lovecraft, a série chama Território Lovecraft, ela se baseou no livro do Matt. Então, assim, o Matt Huff, ele também se incomodava com isso, é um cara branco dos Estados Unidos, e ele tentou vender uma série pra Fox, isso há muitos anos atrás. Ele escreveu o livro como uma série, a Fox nem entendeu, que é aquele papo que a gente já teve em outro episódio, de às vezes ser muito sofisticado pra época. Então ele pegou o H.P. Lovecraft e falou assim, velho, eu tenho vergonha disso, eu sendo branco tenho vergonha disso. Reescreveu a história trocando, botando personagens negros, e aí o racismo continua sendo esse monstro também. Fisicamente, esses personagens passam por racismo, mas também você pode fazer uma metáfora e entender como era a vida dele e esses medos. Eu lembro que quando eu ouvi falar sobre Lovecraft, eu falei, caramba, não vai ficar muito parecido com o Watchmen? Que aí é uma questão da gente preto achando que só pode ter uma história de preto, né? Falei, puta, herói, eu acho que vai ficar meio parecido. Fiquei meio já boicotando na minha cabeça, já querendo ver a série, mas eu falando, não sei. Eu até vou ver o livro, porque eu acho muito parecido com o Watchmen, né? Eles também usam essa releitura do Watchmen nova, eles também usam, né? E da HBO também. Eles também usam o racismo como inimigo, como mal. Cara, e foi maravilhoso, assim. Foi um ledo engano. Eu nunca fiquei tão feliz de estar tão enganado. Porque realmente, você pode ver o Watchmen, você pode ver Lovecraft, você pode fazer pontes, mas não são o mesmo jeito, não é a mesma ótica, são séries muito diferentes e ao mesmo tempo, ela tem camada pra quem não é negro assistir e vai se divertir, enfim, não precisa se aprofundar tanto, vai falar, que massa, não, tá demais. Então eu acho isso muito interessante, eu acho que a gente tá conseguindo chegar nesse tipo de formato que realmente a gente tem um racismo ali, tem uma discussão, você pode politizar e não tem como você não politizar, mas ao mesmo tempo, tem um trabalho de fantasia, de ritmo, de literatura, tá tudo ali, tá tudo impresso, né? Então, e eu acho que isso só rolou por questões comerciais, porque eles começaram a ver corpos de outro padrão, eles começaram a ver outras cores, começaram a ver outras raças e começaram a ganhar dinheiro com isso. E agora vem do nosso lado de falar, então, a gente quer um pouquinho mais. Tá legal, mas dá pra ir um pouquinho melhor? Tá legal. Mas e agora? Até a gente chegar no ponto que realmente a gente não vai se importar, nem vai entender quando não vê mais, sabe? Que eu acho que é um pouco o caminho. Pessoal, acho que a gente deu uma bela de uma aprofundada em cultura pop, não só
lance de assistir, mas realmente com a influência da representatividade na cultura pop. A diferença da cultura pop que nós vivemos quando a gente era criança e o que é a cultura pop agora, né? Eu acho que a gente pode ver aí um caminho de uma melhora. Eu tenho esperança, acho que tá acontecendo. E esse foi mais um episódio do podcast O que tá acontecendo, um podcast Submarino. Pra variar, foi muito bom estar com vocês aqui. Esse elenco fixo da terceira temporada tá, assim, maravilhoso. Tá colocando esse podcast, assim, sério, tá aqui, ó. Ele já mora no meu coração, mas agora ele tá com um balde de pipoca. Tô muito feliz. Obrigada, meninas, por estarem aqui. Obrigada, Olga, por estar aqui com a gente hoje. Se vocês quiserem comentar, falar sobre cultura pop, o que te incentivou, o que você gostou muito da cultura pop, o que você odiou aí na sua trajetória, enfim, fala o que você quiser, vai lá nas redes sociais do podcast O que tá acontecendo, @O que tá acontecendo _. Eu sou @AElenRamos. Eu sou @Olga Mendonça em todas as redes. Eu sou @Alexandrismos em todas as redes. E eu sou @Nathalie Neri em algumas redes, em outras tem que jogar Nathalie Neri mesmo pra já. Eu sou a mesma coisa, viu, gente? É Helmada, Ellen Ramos, uma hora vocês acham. Exato. Obrigadão, gente. E a gente quer saber Obrigada. a opinião de vocês, viu? Segue a gente nas redes, o que tá acontecendo, underline. E da opinião de vocês, a gente quer entender os feedbacks, porque a gente sabe que, assim, essa discussão tem muitas referências. E a gente quer saber o que vocês estão vendo agora também. Valeu, gente. Obrigada. Valeu, Beijo. tchau, tchau. Falou!